Bem, vamos então começar um pouco a falar aqui dos verbos ingleses no tempo passado, né? No tempo passado, os verbos ingleses eles mantêm uma diferença em relação à língua portuguesa. Na língua portuguesa, os verbos ingleses eles não apresentam aquela estrutura do tempo passado do tempo do indicativo do português, né? Como particípio perfeito, particípio imperfeito, não. Tem outra definição que nós não vamos entrar aqui. Nós só vamos definir um pouco sobre isso, sobre a questão do tempo passado, em relação aos tipos regulares e irregulares. Bem, então para você usar um verbo em inglês no tempo passado, você vai utilizar duas formas, ou um verbo regular ou um verbo irregular. Para você saber utilizar essa questão do verbo regular e irregular, não existe uma regra, não tem uma regra assim, tipo, os verbos regulares são aqueles que expressam desânimo, né? Os verbos irregulares são aqueles que expressam tesão. Não existe isso, não tem. Os verbos regulares e irregulares, eles são regulares, porque eles são terminados em ed, ao formal passado, e os irregulares são aqueles que são chamados assim porque eles têm outras formas diferenciadas para falar do presente para o passado e do particípio, como speak, que é spoke passado, e spoken, né? O tal do particípio. No caso do inglês americano ou britânico, né, não existe diferença em relação a isso. A estrutura ela é a mesma, tá? Bem, em relação aos verbos regulares, né, que são aqueles formados com ed, como eu já disse, não existem regras. O que existe realmente é conhecimento da língua, né? A língua inglesa ela é uma língua histórico-cultural, né? Como toda língua estrangeira, ela é uma língua histórico-cultural. Ela não é uma língua que diz que se você aprende nos bancos escolares, você não aprende a língua inglesa nos bancos escolares. Eu não conheço ninguém até hoje, né? Existe um mito aí em relação a isso, né? E que não é muito ético, aspas, em ética, né? Falar que a pessoa não aprende a língua estrangeira nos bancos escolares, assim como nós não aprendemos língua portuguesa nos bancos escolares. A gente aprende em casa, no convívio. A gente vem para a escola aprender, ou a gente vai para a escola, né, no caso, aprender sobre a língua. Por isso que estudar uma língua estrangeira como a língua inglesa nos bancos escolares, ou nos livros, ou nas apostilas, ou na internet, onde você quer que seja, você vai apenas ter um contato descritivo da língua. Você vai ficar aí sonhando que você vai aprender a falar inglês estudando, você não vai aprender mesmo. Você vai ficar pirado, mas você não vai aprender. Porque a língua inglesa ela é uma língua de vivência. Você vai aprender quando você aprende a pensar sobre a língua, com a língua. Como eu estou fazendo aqui agora, eu não estou lendo nada, porra de nada aqui. Eu não estou lendo um script, eu não estou lendo o que está vindo do meu conhecimento, eu estou falando e expressando isso em uma língua que é a minha língua, que é a língua portuguesa. Então isso que é falar uma língua, ter fluência, você pensar com ela e falar sobre, não sobre ela, falar, usá-la, né, na comunicação, não falar sobre, como eu estou fazendo com a língua inglesa, estou falando sobre a língua inglesa, não estou falando em inglês. Mesmo que eu fale do you speak English, eu não estou falando, estou falando em inglês, mas eu estou praticamente descrevendo, não estou falando. Enfim, isso aí é outra coisa. Em relação aos verbos regulares e irregulares, nós vamos aprender o seguinte, que os verbos regulares, eles são aqueles terminados em ed, né? Nós temos aí, e os irregulares, os que têm formas diferentes. No caso da língua inglesa, americana ou britânica, como eu já disse, não existe nenhum tipo de diferença em relação a isso, né? Existe vocabulário, como táxi em uma língua britânica é uma coisa, em americano, nos Estados Unidos, né? Na Inglaterra é cab, e aí vai, cab.
Bem, no caso dos verbos regulares, eles têm essa função, né, de apresentar um verbo no passado, e ele é assim formado com o uso do ed. Mas para isso temos que ver também algumas regras. As regras são essas. Você tem um verbo simples, né, como live, como stop, como try, e você vai utilizar esse verbo com o acréscimo do ed para formar o passado. E agora as regras são as seguintes. A regra geral é por ed, tipo work, que é trabalhar, worked, né? Worked. E a pronúncia é meio T, worked. Se o verbo for terminado em E já, como live, like, você põe apenas D. Liked, lived. Se o verbo for terminado em Y, há duas regras. Se antes do Y vier uma vogal, você vai acrescentar ED. Play, played. Se ele for terminado em Y e antes do Y vier uma consoante, você troca o Y por I. Por exemplo, try, que é tentar, você tried. Se o verbo for terminado em... E aí tem essa outra aqui que não é terminado, mas ele é interessante, porque assim, verbos terminados em... que é a última, graças a Deus, de regra. Se o verbo for terminado em monossílabo, né? Alguns gramáticos falam que até duas sílabas se utiliza essa regra, né? Então eu prefiro dizer que verbos terminados em até duas sílabas, né? Não terminados, mas formados por até duas sílabas, e terminados com estrutura CVC. O que é estrutura CVC? Né? É bom para decorar isso, porque é só você lembrar das viagens CVC, da agência de viagens CVC. Né? A agência de viagens CVC que é um CVC grande, mas na realidade não é as viagens, é consoante e vogal consoante. Então se você for um verbo for monossílabo terminado em até duas sílabas, sendo que a última sílaba é terminada com essas três letras, consoante, vogal, consoante, como que você forma o passado sendo verbo, se for verbo regular? Colocar D. Você dobra a última consoante. Você dobra, né? Certo? Então, por exemplo, stop, né, que é parar. Para você formar o passado vai ser stopped, né? Sendo que esse P, que é a última consoante, você vê que ele é terminado em estrutura CVC, né? Top, T é consoante, O é vogal e P é consoante, então CVC. Então vai ser stopped, e esse último P vai dobrar, vai ser stopped com dois P's. Acabaram aí as regras e os verbos as regras dos verbos regulares. E os verbos irregulares você tem que decorar mesmo, cara. É speak, spoke. E ele não tem mudança da primeira pessoa do singular até a última. Por exemplo, se eu digo eu falava ou eu falei, que é a mesma coisa, eu vou falar I spoke. Você falava ou você falou, e o spoke. Ele não tem mudança, você vai repetir todos. E o spoke, o spoke, the spoke. Com os regulares, a mesma coisa. Por exemplo, como eu citei, stopped, né? Eu parei ali, né? Ou eu parava ali. Então, I stopped there, né? Ela parava lá. She stopped there. E assim por diante. Então, os verbos do tempo passado em inglês, o resto você tem que decorar, cara. Você tem que pegar uma lista e ir vendo isso em textos, analisando, aprendendo, conjugando, sei lá. Cola a sua lista de verbos na porta do seu banheiro para quando você estiver fazendo cocô, tá lendo. Coloca a lista de verbos na porta da geladeira para quando você estiver abrindo a geladeira para tomar a sua Coca-Cola. Você lê os verbos para você ir aprendendo. Be, say, está, where, live, morar, go, ir. Falar em go, ir,
Go é um outro exemplo de verbo irregular. Porque ele é interessante, porque nós usamos muito, ele é bastante usado em literaturas, né? Por exemplo, em um inglês de básico a intermediário, você vê muito isso. Tipo, ela foi à praia, né? She goes to the beach, né? Que não é pitch, viu? Pitch é puta, não é pitch, é beach. Ela foi à praia, pode ser que seja, né? De repente na praia ela vai virar uma beach, mas aqui não, é beach, é beach. Bem, então o go, por exemplo, é um exemplo dos verbos regulares. Os verbos regulares, eles têm essa especificidade, eles têm várias palavras, e o go é um exemplo. Por exemplo, go, que é ir, passado é went. Então se eu digo eu vou, eu digo I go. Se eu digo eu fui ou eu ia, é I went, né? E é um went, até embaixo, meu. É de eu a eles com went. Não tem segredo. Valeu? Então falou e até mais. E não fique desesperado, mas é isso. Você apenas está começando, porque aprender a falar inglês não é fácil. Você tem que começar a estudar aqui e tem que ir para lá, senão você vai ser apenas um estudioso da língua e não um falante, nem um proficiente. Um beijo, desculpa a sinceridade, fica com Deus, mas não fica triste, porque graças a Deus que não precisamos tanto de falar inglês para sobreviver neste país. Um beijo e até já. Falou.